A liberdade que Cristo oferece. Este é o tema do nosso dia 31 dessa jornada de fé. E eu quero começar este encontro, mais uma vez, invocando o Espírito Santo, chamando a Ele, dizendo: Senhor, sem Ti nada somos, e sem Ti não somos capazes de continuar essa jornada. Se assenta ao meu lado, Pai. Se assenta ao meu lado, Espírito Santo, me capacita. Sopra em meus ouvidos tudo que eu preciso dizer neste momento. Me dá sabedoria para falar, e sabedoria a esse meu irmão, essa minha irmã que nos ouve, para ouvir. Nos dá discernimento, nos dá um culto racional, nos dá um momento da Tua presença, Senhor. Concede-nos a graça de Te sentirmos conosco, de caminharmos na linha reta até o reino de Deus, de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o Senhor Jesus comprou com o sangue os nossos pecados na cruz, que ainda que nós não valhamos nada, que não mereçamos nada, Ele escolheu fazer morada em nossos corações. E só Ele pode interceder por nós junto a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E nós acreditamos em toda a palavra que saiu de sua boca, em todo o mandamento que nos foi ordenado e tudo aquilo que Ele preparou por nós. Senhor Jesus, intercede junto ao Pai, por nossos pedidos, por cada um de nós e pela nossa liberdade, esta que o Senhor nos prometeu. Pai, Deus Pai, Abba, Paizinho, meu Pai que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos a quem nos deve, aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a gente possa se lembrar da liberdade que Cristo nos oferece. E eu te convido a ir lá em Gálatas 5. E em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Enquanto pecadores, somos escravos do pecado. Se você tem um hábito, um comportamento que te afasta de Deus, que te envergonha, que é algo que você faz de forma negativa, seja ser violento, agressivo, seja ser desonesto, dar um jeitinho, deixar para a última hora, atrasos regulares, ser displicente. Sabe aquela pessoa que, tô orando, confio em Deus, mas não obedece a Deus, não faz o que Ele determina. Se você não garante se você não consegue garantir o sustento da tua família, se você, mulher, não tem acordado mais cedo para cozinhar para os teus, vai lá em Provérbios 31 e lê o que uma mulher virtuosa faz. Se você, homem, não é um homem que é respeitado entre as autoridades da cidade, corrija teus comportamentos, corrija as tuas ações, corrija as tuas atitudes. Porque Deus nos concedeu Jesus.
E ele comprou nossos pecados na cruz. E aqui diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Será que você tem, de fato, permanecido firme ou se deixado voltar a ser escravo? Vejam, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você tem se sentido escravo? Escravo de servir tua família, escravo de servir no teu trabalho, escravo de servir aos teus? Você tem usado para ti mesmo a palavra eu sou escravo? Jesus já te libertou. Quando te pedem ajuda para ti é te colocar num papel de escravidão? Que pecado você cometeu? Você falou mal de alguém? Pensou mal de alguém? Pensou em adulterar? Pensou em trair tua esposa, teu marido? Traiu, inclusive financeiramente? O que foi que tu fez? Tu já sabe o caminho do arrependimento, de pedir perdão. O que você tem declarado sobre a tua vida, já que Jesus te oferece liberdade? O que tu tens feito com o que ele te oferece? Tens te apropriado, recebido essa graça e reconhecido que é para ti? Ou tens se submetido novamente a um jugo de escravidão? Essa é uma resposta que só você pode dar e é a si mesmo, a mais ninguém. E depois a gente vai lá para João. Em João 8,36, diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas antes diz assim, lá no 34 diz, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como você tem se comportado? Tem se sentido livre do pecado ou escravo dele? Eu quero te fazer uma confissão. Eu era viciada em açúcar. E, nossa, era muito difícil, assim, eu passar numa mesa, ter um monte de doce e eu não comer, sabe? E por mais que os médicos pedissem para trocar alimentação, nutricionista, etc., eu nunca consegui. Mas quando eu fiz um jejum, que a princípio seria 30 dias, depois tornou 40, e até que no terceiro dia do início do jejum, aconteceu algo que era muito importante para mim, que foi o Paulo viver o Legendários, e eu me mantive em jejum até ele descer da montanha, até eu saber que ele estava bem, até eu saber que ele tinha tido encontro com Deus. Eu fiquei 57 ou 58 dias em jejum de açúcar. E desde então eu me tornei livre do açúcar. Esse era um pecado, o pecado da gula. Eu não tinha domínio próprio. E eu coloquei esse colarzinho que tem uma gotinha aqui, ó, tá vendo? Só uma pequena gota. Que é para nos lembrar que a fé que eu e você precisamos ter é menor que essa gota. É menor que uma semente de mostarda. Para que a gente possa mover montanhas. Para que nós possamos nos tornar livres em Jesus. Porque Ele, Jesus Cristo, nos concedeu a liberdade. Você tem exercido a tua fé? Se manteve firme no jejum? Tem orado todos os dias? Várias vezes ao dia? Tem tido teu tempo com a Bíblia, com a palavra de Deus?
Se sente mais íntimo, já consegue orar em voz alta? Ou ainda precisa se esconder? Você tem fechado a porta do seu quarto para orar? Para que Deus que estiver no secreto te ouça? Como tem sido teus dias? Lembre-se que independente de tudo que você fez, se veio na tua mente uma justificativa, é porque o teu coração não está com Deus ainda. Não se explique, só mude. Não justifique, corrija a rota. E não se esqueça que Ele já nos libertou. Eu e você. E para encerrar esse dia, eu te convido para a gente ir lá em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ouça. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cuidado com os tesouros em vasos de barro. Cuidado com o que você tem feito. Se atente. Observe. Tenha mais tempo com a palavra. E lembre que se você não está livre para viver todas as promessas que Deus tem para a tua vida, ainda é tempo de corrigir. Porque Cristo já prometeu liberdade. Já comprou a liberdade para mim e para você. 31 dias juntos. Numa jornada de fé que começou e não tem data para terminar. Eu desejo de todo o coração que hoje você visite os teus comportamentos, visite os teus pensamentos, visite os teus hábitos e reconheça qual você pode mudar agora. Livre-se, liberte-se daquilo que te prende ao mundo do pecado e viva um caminho reto. Em nome de Jesus. Eu te encontro amanhã.